Ansiedade e depressão tem a ver com as crenças? Sim. Por exemplo, você vai a um profissional e aí o profissional faz uma avaliação e ele diz o seguinte: olha, seu problema não tem jeito, você não tem como se curar disso, você vai ter que tomar remédio pro resto da vida porque a sua depressão, sua ansiedade não tem solução. Aquilo entra na sua cabeça e aí o que você faz? Realmente, a partir de agora eu tenho que conviver com essa situação para sempre, que não tem jeito. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Se você já ouviu isso, para ele ter certeza que isso é uma verdade absoluta, todas as pessoas que já tiveram problemas emocionais, elas não poderiam, em nenhum caso, ter ninguém com uma experiência de ter se reabilitado. Então, se existem pessoas que tiveram depressão, pessoas que tiveram transtorno de ansiedade, pessoas que tiveram síndrome do pânico, e elas ficaram restabelecidas, então o que ele falou não é uma verdade. Então, a primeira crença que você que está me assistindo precisa remover da sua mente é: meu problema não tem jeito, certo? Porque às vezes alguém falou isso para você, às vezes um profissional falou isso para você: olha, não tem jeito, na psicologia você tem que entender que aceitar dói menos. Eu particularmente discordo disso e vou dizer por quê. Porque eu tive depressão e hoje eu estou curado, graças a Deus. Então, se isso fosse uma verdade, eu não estaria aqui para contar essa história para vocês, a minha história. Então, não acredite nisso que não tem solução. Solução tem, talvez você não sabe o caminho, mas solução tem. Talvez o profissional que disse que não tem jeito, ele foi sincero, porque ele também não sabe o caminho. Se tivesse te guiado você a chegar ao objetivo. Então, é interessante você refletir sobre o que falaram para você. Então, tire da sua cabeça a crença que seu problema não tem jeito. Segunda falsa crença que as pessoas têm na cabeça: Marcelo, meu problema é crônico, porque eu já estou há 20 anos nesse cenário e por isso não tem solução. Porque você pode ter 20, você pode ter 30, mas se você descobrir o caminho para poder se restabelecer emocionalmente, você com certeza vai conseguir sair desse cenário. Então, não coloque na sua cabeça, não tenha a crença de que pelo fato de você ter 10, 20, 30 anos, você não tenha jeito, não tenha solução para você. Então, já por aí, você tem que mudar esse conceito e mudar essa mentalidade, certo? Destruir essa crença na sua cabeça. Terceira, eu faço tratamento medicamentoso e eu já sou viciado no remédio, então não tem jeito, eu tenho que tomar remédio pro resto da vida. É uma outra falsa crença. Bom, eu como terapeuta, eu não posso suspender o seu tratamento medicamentoso. Mas a partir do momento que num processo de terapia você está se reabilitando, eu posso te orientar e dizer: procure seu psiquiatra e fale para ele: eu quero fazer um desmame. Por quê? Porque você está tendo evidência de que você está se reabilitando. Então, é interessante você refletir. Não pense que, pelo fato de você ser dependente hoje do remédio, que você não possa se libertar. Ok? Marcelo, são todos os cenários que a pessoa tem solução? Não, existem alguns casos que não tem como você tratar. Tá? Mas, na maioria dos casos, problemas como TDAH, como bipolaridade, como TOC, TOD, esses transtornos eles têm como base ansiedade e depressão, certo? Síndrome do pânico. Você tira a base de sustentação desses transtornos e os sintomas desaparecem. Então, tratou a ansiedade e depressão, os outros transtornos eles são amenizados. Então, desconstruindo no momento as crenças. Outra crença que as pessoas têm: Marcelo, infelizmente eu não tenho como tratar porque eu não tenho condições. Olha, eu não quero que você se ofenda comigo, tá ok? Eu sei que existem casos que realmente a pessoa não pode, e nesses casos eu até atendo gratuitamente. Tem pessoas que eu atendo gratuitamente, porque eu sei que realmente não tem condições. Mas em muitos casos, a questão não é que a pessoa não tem condições, a questão é que ela não vê a saúde dela como prioridade. E eu vou provar como. Veja só. Talvez alguns que estão me assistindo se encontrem nesse cenário e digam assim: Marcelo, eu não tenho condições. Ok, mas você não tem um celular? Você não está na internet? Então significa o seguinte: celular é uma coisa tão importante, e realmente é muito importante. Nossa vida hoje está no celular. Movimentação de conta bancária, falar com um familiar, abrir nossos e-mails, assistir algum conteúdo importante. Celular realmente é uma coisa indispensável. Mas você não tem condições de fazer um processo de terapia, mas consegue um celular. Por quê? Porque você entende que ter esse aparelho é prioridade. E eu concordo, é prioridade. Mas quando você tem a sua saúde como prioridade, você entende que ela é importante e você tem que fazer qualquer coisa para poder estar bem, significa que você vai estar disposto a fazer um sacrifício como você fez para ter seu celular, para conseguir se tratar.
Então, você precisa refletir sobre isso. Eu tenho até uma história interessante. Essa história é a seguinte. Uma vez eu estava na minha formação e eu tinha uma colega fazendo a formação, ou ela já estava terminando a formação dela. E ela conta o depoimento dela, e assim, o depoimento dela é muito forte. Por quê? Porque era uma pessoa que não acertava nos relacionamentos dela, então ela já passou por vários relacionamentos abusivos. Isso ela falou, o testemunho dela. Estou contando que ela falou isso no processo dela de terapia. Ela está fazendo a formação comigo, tá? Ela não era minha paciente, ela era uma aluna do mesmo curso que eu estava fazendo na época da minha formação de terapeuta. E o que aconteceu? Ela tinha crises de ansiedade, e essas crises eram elevadíssimas. Só em ver ela falar, você percebia o problema que ela tinha. Chegava a incomodar você ver o jeito dela falar por causa do transtorno que ela tinha de ansiedade, no que ela tinha um TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E aí ela conta o depoimento dela que ela, para conseguir fazer o curso, porque ela queria o curso para se tratar e ela queria o curso para tratar as pessoas. E ela vendo o curso, a formação, ela viu que aquela formação iria fazer a diferença, que é a formação que eu também fiz e realmente faz a diferença. E de todos os processos e ferramentas que eu conheço da terapia, a TRG é um método que eu conheço mais eficiente, mais rápido. Para vocês verem, a maioria dos meus pacientes, com 4 sessões, a gente tem alta. A maioria dos meus pacientes. São poucos que eu faço 8 sessões, faço 10 sessões. Chega na 4ª sessão, o paciente já está me agradecendo, disse, Marcelo, estou outra pessoa, estou bem. Então, realmente, a TRG é algo fenomenal, que é um método da terapia que a gente aplica. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa, ela fez a formação, e para fazer a formação, sabe o que ela fez? Ela vendeu a televisão dela. Incrível! Ela vendeu a televisão dela para poder inteirar e pagar a formação como terapeuta. Hoje, eu acessei, antes de fazer a live, eu acessei o link do Instagram dela para me dar uma olhada. Hoje ela é terapeuta como eu sou também, uma colega. Também tem as mesmas formações que a minha. Você vê a pessoa falando, é outra coisa. Você diz que não é aquela mesma que eu vi anos atrás, antes da formação. Você vê ela você vai no Instagram dela e você vê uma pessoa falando com equilíbrio, uma pessoa serena, tem uma grande quantidade de seguidores, no Instagram dela, faz conteúdos também, e eu fiquei impressionado. Aí você pergunta, Marcelo, como é que ela fez isso? Ela sacrificou alguma coisa, perdeu ontem para ganhar hoje. Tô vendo a live dela, live profissional, microfonezinho de lapela aqui no lado do rosto, falando de maneira serena. Olha o que eu quero, aonde eu quero chegar. Eu quero mostrar para você o seguinte: quando ela entendeu que a saúde dela era prioridade, o que ela fez? Sacrificou alguma coisa para poder fazer a formação que ela queria. Isso é, ela queria, na formação, se tratar e depois de tratar, ter como missão de vida tratar o outro. Você consegue entender? Então, em muitos casos, a questão da pessoa não fazer terapia, não buscar ajuda, não se tratar, não é porque não tem condições, é porque não tem prioridade. Há um tempo atrás, eu conversando com um amigo, eu falei para ele assim, cara, você trabalha muito, você já menos de 50 anos, você já teve um infarto, você tem diabetes. Sabe o que significa? Que a tua saúde não é tão importante quanto o teu trabalho. Porque você trabalha muito, mas não cuida nada. Você não faz uma atividade física, você não se alimenta de maneira correta. Cara, você não vai ficar nem com a saúde, nem com o teu trabalho, porque você vai parar. Se você já teve um infarto e não teve sequelas, o próximo tu para. Então, veja o quanto é importante a sua saúde. Então, o que eu quero dizer para você também, o seguinte: a sua saúde emocional tem que ser prioridade. Vou te dizer por que tem que ser prioridade. Vou te falar. Porque se você não tiver bem por dentro, tudo que você tem por fora não tem graça. Eu atendi uma paciente que ela falou para mim assim, Marcelo, o sonho que eu tinha na minha casa, construir a casa dos sonhos. Hoje, eu não sou feliz dentro dela. O último lugar que eu quero estar é dentro da minha casa. Então, ela priorizou a casa, mas não priorizou o emocional. Então, eu quero dizer para você o seguinte, finalizando essa questão das crenças. Não tem cura. Já tem mais de 20 anos, 30 anos. Não tem condições? Cuidado, porque pode ser crenças que você colocou na sua cabeça que limita você a correr atrás do seu objetivo. Ok? Fica a reflexão.